É verdade. Então, Letícia, o lipedema, ele sempre foi um desafio, certo? Eu trato mulheres com lipedema desde 2019, quando eu tive o primeiro contato com essa patologia, com essa doença, e foi justamente num congresso parecido com esse, onde o doutor Alexandre Amato estava começando a falar sobre lipedema aqui no Brasil. Então, ele deu uma palestra maravilhosa explicando sobre o diagnóstico, sobre o quadro clínico, sobre o tratamento, e eu fiquei fascinado pelo lipedema, porque para mim o lipedema ele era tipo como se fosse um elo perdido para a cirurgia vascular, porque o cirurgião vascular atende muitas pacientes com dores nas pernas, com às vezes manchas roxas, com sensação de peso, cansaço. Por quê? Porque essas mulheres muitas vezes acham que isso é em decorrência das varizes. E essas mulheres com lipedema, grande parte delas realmente tem varizes junto com o lipedema. Então, esse elo perdido ele acontecia porque muitas vezes essa mulher chegava até a gente com lipedema, mas grande maioria dos vasculares não tinha um contato maior com o lipedema, então não fazia o diagnóstico, mas acabava associando o quadro dela com as varizes, mas a real causa dos sintomas era o lipedema. Então ficava uma confusão diagnóstica e o tratamento era feito das varizes, mas a dor não vinha das varizes. No fim, muitas vezes as dores da paciente pioravam, o resultado do tratamento de varizes não era bom. Então o diagnóstico do lipedema, ele sempre foi um ponto meio sensível para o cirurgião vascular. Lá no começo, 2018, 19, 20, poucos colegas tinham intimidade com a doença e as pacientes pouco tinham ouvido falar. Né? O doutor Alexandre Amato ainda não tinha esse envolvimento tão grande nacionalmente com o lipedema, ele não tinha ainda tido essa penetração nas redes sociais tão grande como é hoje. Então as mulheres elas não tinham esse conhecimento como elas têm hoje. Hoje as pacientes chegam no consultório suspeitando que tem lipedema. Ah, porque a minha amiga está tratando, porque eu vi que a Yasmin Brunet tratou, né? Então, como já virou uma doença de conhecimento muito amplo, a gente tem muito mais essas pacientes chegando. Mas naquela época, a gente falava de lipedema para as mulheres, elas nunca tinham ouvido falar, não sabiam, os outros colegas também não sabiam, então era um desafio também nessa parte, de fazer um diagnóstico de uma coisa desconhecida, ter que explicar tudo para a mulher. Então, sempre foi difícil. E aí o tempo foi passando, né? O lipedema foi ficando muito conhecido nas redes sociais, na televisão, em vários programas. E aí agora a gente está enfrentando uma outra situação, em que as mulheres desconfiam muito de que tem lipedema. Então, chegam muitas pacientes que muitas vezes nem têm o lipedema, né? Tem um pouquinho de celulite, um pouquinho de flacidez, um pouquinho de gordura localizada, ou até está em sobrepeso, e às vezes elas confundem um pouco com o quadro de lipedema. Então, continua ainda sendo um ponto sensível esse diagnóstico, principalmente quando a mulher está bem no início do quadro, bem no começo, e vem já com essa dúvida, já perguntando, já querendo saber, querendo até um diagnóstico, querendo um tratamento, né? Mas hoje a gente tem muito mais pacientes procurando para iniciar um tratamento de lipedema.